Por recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Panelas poderá demitir mais de 600 pessoas. Isso se deu depois da denúncia do vereador Pierre Logan, constando que a Prefeitura estaria contratando pessoas irregulares. E essa irregularidade se daria por não terem sido contratadas por meio de uma seleção simplificada. Conversamos com o prefeito do município, Rubem Lima, e também com o procurador do município, porém, eles não quiseram falar a respeito. Também conversamos com o vereador Pierre Logan e com o promotor de justiça do município. Estamos aguardando mais informações para passar para vocês sobre esse caso. Há quem diga que a situação do comércio de Panelas vai piorar drasticamente depois dessa decisão e dessa recomendação do Ministério Público para que 600 pessoas sejam demitidas. Os comerciantes comentam entre si que o comércio já não está lá essas coisas e agora, com essa decisão, vai piorar. Agora, nesse momento que estamos gravando a matéria, o prefeito do município fez esta publicação em suas redes sociais dizendo que vai continuar lutando por essas pessoas e que vai se reunir com o Ministério Público para que uma decisão menos drástica seja tomada. O grupo Tá Sabendo de Comunicação, junto com a TV Panelas, veio até aqui, o Fórum de Panelas, para colher informações com o promotor de justiça, o Dr. Felipe. Ele vai nos explicar como aconteceu toda essa investigação, o que vai acontecer agora e se realmente essas pessoas serão demitidas ou não. E o que vai acontecer caso a Prefeitura não acate a recomendação do Ministério Público. Em fevereiro desse ano, após a representação do vereador Jadiel de Andrade, conhecido como Pierre Logan, deu-se início no Ministério Público, através da Promotoria de Panelas, a apuração sobre a ausência de processo seletivo nas contratações temporárias do Poder Executivo Municipal. Inicialmente, após a representação, foi oficiada a Prefeitura para informar se ocorreu ou não algum processo seletivo no município. As informações foram que não ocorreu esse processo seletivo. Após essa primeira informação, foi oficiada novamente a Prefeitura solicitando quem seriam essas pessoas que teriam sido contratadas para a Prefeitura, bem como a separação de acordo com a Secretaria para averiguação. Inclusive porque, à época, ainda vigente a situação do estado de emergência da pandemia causada pela Covid, ainda haveria algumas situações que estavam enquadradas na possibilidade da exceção do processo seletivo, como as hipóteses de calamidade pública causada por essa pandemia. Após o ofício, a Prefeitura solicitou prazo diante da quantidade de documentação, foi concedido novo prazo e agora, no final do mês de abril, houve essa resposta. E aí foi possível realizar a análise das pessoas que haviam sido contratadas e nessa análise pôde-se observar que a maior parte constituía-se de contratos temporários avulsos, não estavam vinculados ao estado de emergência da calamidade pública, tampouco estavam em substituição a outros servidores. Nesse interim, ocorreu o fim do estado de emergência, que aí justamente o 22 de abril foi publicado o decreto do Poder Executivo Federal com prazo para encerrar o estado de emergência dia 22 de maio. E havia aquela situação excepcional que foi destacada na recomendação em relação àqueles contratos temporários, aqueles contratados que estavam em substituição a servidores afastados. Então, por exemplo, algum servidor que estava em exercício de cargo comissionado, ele está afastado do seu cargo original, da sua função original. Então, nesse caso, o servidor que está substituindo, embora também fosse contratado mediante ausência de processo seletivo, ainda assim havia uma função a ser exercida. Então, nesse caso, depois dessa análise, dessa documentação, foi expedida a recomendação com essa situação. Diante do fim da emergência da pandemia, não havia mais necessidade desses contratos temporários originários do estado de calamidade pública, e já que o prazo do fim dos contratos era 31 de maio, posterior a 22 de maio, prazo do fim do decreto federal, já albergou esse fim, essa situação. Em relação aos que estavam em substituição, foi feita a ressalva de que podiam permanecer no cargo, os que estavam substituindo, desde que até o momento em que terminasse a causa que originou, por exemplo, se a causa que originou foi uma licença médica, até o fim da licença médica, por exemplo, do servidor público afastado, ou até que fosse realizado um processo seletivo para o desempenho daquela função, ou até o final do ano, quando normalmente se encerram-se os contratos temporários no âmbito municipal.
E para aquela outra situação em relação aos contratos avulsos que não estavam vinculados à substituição de nenhum servidor público, não é qualquer respaldo, nem tampouco essa necessidade, a princípio, já que não estaria substituindo o servidor. Então, nesse caso, até o dia 31 de maio, foi recomendado à Prefeitura o desligamento de todos esses contratados. Em caso de não acatamento, vão ser adotadas as medidas extrajudiciais, judiciais cabíveis, para o cumprimento dela. Que é justamente o objetivo da recomendação, é evitar uma situação de maior agravamento em relação às consequências disso. Então, por parte do Ministério Público, a gente tem essa apuração, essa investigação dos fatos, constatada a ilegalidade, a gente faz essa recomendação, que é uma medida extrajudicial de olha. Está constatada a ilegalidade com base nesses argumentos, com base nesses elementos de prova, e a partir disso recomenda-se, para evitar uma situação pior, de que faça esse desligamento. Então, a não adoção dessas medidas acarretarão a adoção judicial para o cumprimento, bem como pode acarretar sanções ao gestor que realizou essas contratações sem respaldo legal. Não, em relação aos contratados temporários, eu sei que muitos deles dependem desse trabalho, na verdade é o ganha-pão da casa. O intuito realmente não é de prejudicá-los, não é algo pessoal, o intuito realmente é de constatar a legalidade ou não dos atos da Prefeitura, faz parte da função do Ministério Público disso. Era uma situação que já vinha desde 2021, a sanção da lei, do projeto de lei, foi feita pelo atual prefeito, então já era uma situação que já havia ciência da necessidade de adoção já para o ano de 2022 desse processo seletivo e que não foi feito. E por causa disso se gerou essa necessidade no meio do ano de que ocorresse esse desligamento diante da ilegalidade constatada. Então espera-se que realmente o prefeito adote, acate a recomendação, rescindindo os contratos, já que estão ilegais, que da forma mais rápida e prudente possível se inicie o processo seletivo para a contratação. E essas pessoas que outrora desligadas, após o processo seletivo, poderão retornar de acordo já legalizada essa situação diante do que a própria lei municipal e a própria Constituição Federal estabelece. É uma situação que não vem nessa gestão, é uma situação que já vem de gestões anteriores. O Tribunal de Contas, por diversas vezes, já havia advertido ao município de Panelas que realizava essas contratações temporárias sempre sem processo seletivo. E agora, principalmente após a alteração da lei que houve no ano passado, em 2021, com a adoção da lei municipal da obrigatoriedade do processo seletivo, se torna cada vez mais impossível a sua ausência de ciência da necessidade de cumprimento dessa lei. Então espera-se que realmente o prefeito consiga adiantar esse processo seletivo para que os cidadãos de Panelas sejam menos prejudicados nessa situação. Exato. O processo seletivo ele não é um concurso público, ele não segue todas as formalidades de um concurso público, é muito mais burocrático. Inclusive porque o estabelecimento de vínculo de um concurso público é um vínculo efetivo, né? Mas é um processo seletivo em que seja garantida a impessoalidade, ou seja, não basta você chegar, não, me contrate e seja contratado. Não, vai ser admitido um exame, através de uma impessoalidade, um exame de todas as pessoas interessadas em serem contratadas pela Prefeitura de Panelas, vão se habilitar. Haverá uma análise através de uma prova objetiva, ou complementando para uma análise curricular das pessoas interessadas, e após o fim de semana, o certame, os classificados serão contratados pela Prefeitura mediante a sua disponibilidade. Então, por exemplo, sejam classificadas 10 pessoas, então a Prefeitura necessita de 2, vão ser contratados mediante essa necessidade. Posteriormente, pode ser que necessite de mais alguém, e por assim vai. Cria-se uma lista de pessoas aptas a serem contratadas pela Prefeitura, pessoas essas submetidas ao procedimento impessoal e seletivo, de acordo com a melhor qualificação técnica para prestar o melhor serviço à população panelense.